Vamos corrigir então as atividades da semana 1 do PET 5. Número 1 está assim: o quadro abaixo mostra os preços antes do início das aulas de alguns materiais escolares e os reajustes que sofreram depois que as aulas começaram. Materiais escolares. Aí tem aqui um caderno, né? O preço dele era R$ 6,80. Aí teve um reajuste de menos 15% do valor, ou seja, ele vai diminuir 15%. Ele era 6,80, vai passar a valer menos. Aqui tem uma borracha. O preço dela era 2,80. Vai sofrer um reajuste de mais 25% do valor. Mais 25% quer dizer que era 2,80, ela vai subir de preço, ela vai aumentar. E aqui tem lápis de cor. O preço era 7,20 e vai tendo um reajuste de menos 10% do valor, ou seja, era 7,20 vai passar a custar menos. Após os reajustes, esses materiais escolares em ordem crescente de preço são, aí eu vou ter que olhar, né, do menor valor para o maior e ver em qual situação que encaixa, se é na letra A, na B, na C ou na D. Vamos pegar o caderno primeiro. O caderno me falou aqui que ele vai sofrer um reajuste de menos 15%, ele vai diminuir 15% do valor. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar 15% do valor dele, de 6,80. 15% de 6,80 equivale a eu fazer 15%, esse porcento é sobre 100, então 15 sobre 100 vezes 6,80. 6,80 é a mesma coisa que 6,8, tá? Para facilitar aqui, para diminuir casas, eu posso excluir esse zero aqui do final. Agora, multiplicar a fração de cima com de cima e de baixo com de baixo. 15 vezes 6,8, se a gente multiplicar, vai encontrar 102. 100 vezes aqui embaixo é como se fosse 1. 100 vezes 1, 100. Agora, 102 para dividir por 100, desloca com a vírgula para a esquerda, duas casas. Então, tá aqui, ó, anda 1, 2. Então, dá 1,02. Ou então, a pessoa arma a continha e faz os cálculos e acha 1,02. O caderno, ele então vai sofrer, né? Ele vai diminuir em R$ 1,02. O que eu tenho que fazer agora? Pego o valor do caderno, que é 6,80, menos R$ 1,02. Aí, ó, para armar a continha de menos com vírgula, tem que ser vírgula debaixo de vírgula, né? Ó. Então, 0 não tira 2, pega emprestado do 8 aqui. Então, aqui fica 7, aqui fica 10. 10 menos 2, 8. 7 menos 0, 7. 6 menos 1, 5. R$ 5,78 é que vai passar a custar o caderno depois que ele sofreu um reajuste de menos 15% do valor. Então, 5,80 é o caderno. Vamos ver agora a borracha. Me falou que a borracha vai ter um ajuste de mais 25%. Ela vai acrescentar 15% em cima do valor dela. Primeira coisa é achar 15% do valor, ou seja, 15% de 2,80. 15% de 2,80 é a mesma coisa que eu fazer, 25% de 2,80, desculpa. 25% de 2,80 é a mesma coisa que eu fazer 25% se transforma em 25 sobre 100, vezes 2,80 é a mesma coisa que 2,8. Como eu tenho que multiplicar a fração de cima com de cima e de baixo com de baixo. Embaixo 2,8 não tem nada, é como se fosse 1. Quando eu faço a multiplicação de 25 por 2,8, eu vou encontrar 70. E 100, aqui embaixo é como se fosse 100 vezes 100. 70 para dividir por 100 dá com a vírgula duas casas para a esquerda. A vírgula está no final do número quando não apresenta a vírgula, andando para a esquerda, 1, 2. Então, fica aqui, ó, na frente do 7. Então, fica 0,70. Ou seja, a borracha vai aumentar, já que é mais 25%, vai acrescentar 70 centavos. Então, o preço dela era 2,80. Vou acrescentar mais os 25%, que equivale a 70 centavos. Então, mais 0,70. Acrescentando, 0 com mais 0 é 0. 8 com mais 7 é 15, vai 1. 1 com mais 2, 3. Com mais 0, 3. E coloca vírgula debaixo de vírgula. Então, R$ 3,50 vai passar a ser o valor da borracha após um acréscimo de 25% no valor.
O lápis de cor me falou que ele, no reajuste dele vai ser menos 10%. Então, a primeira coisa é achar 10% de 7,20, ó. Lápis de cor, 10% de 7,20. Achar 10% de um número, gente, é muito fácil. É só andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, olha só, 7,20 anda com uma casa para o lado da mão esquerda, anda para cá, vai ficar 0,720, ou seja, 0,72, ó. Então, é até bom a gente memorizar assim que vai ter um exercício que eu vou fazer direto, ó. 10% de qualquer número é andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, 10% de 7,20 anda com a vírgula uma casa para a esquerda, vai dar 0,72, 0,72. 0,72. Mas aqui eu fiz os cálculos para mostrar, ó. Então, 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100 vezes 7,20. 7,20 é 7,2. Agora, embaixo do 7,2 é como se fosse 1. Multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo. 10 vezes 7,2 dá 72. 100 vezes 1, 100. Agora, 72 dividido por 100, dividir por 100 dá com a vírgula duas casas para a esquerda. Tá aqui no final, anda para a esquerda duas casas, ó, uma, duas. Vai ficar aqui, ó. Então, 0,72. Então, o lápis de cor, já que é menos 10%, o reajuste dele é menos, então, 10% equivale a 72 centavos, então eu vou fazer 7,20, que era o preço do lápis de cor, menos os 72 centavos, que é o valor referente a 10%. Fazendo a subtração, 0 não tira 2, então, pega emprestado, aqui fica 1 e aqui fica 10. 10 menos 2, 8. 1 não tira 4, pega emprestado, então aqui fica 6 e aqui vai ficar 11. Desculpa, 1 não tira 7. Aí pega emprestado desse 7 aqui, que vai ficar 6, e aqui fica 11. 11 menos 7, 4, vírgula debaixo de vírgula, 6 menos 0, 6. Então, o lápis de cor vai custar R$ 6,48 após ele sofrer um desconto, né, de 10%. Agora eu tenho que olhar o seguinte, em ordem crescente. Olhar os valores aqui, ó, 5,78, 3,50, 6,48. O menor valor é 3,50, né, ó. 3,50 é menor que 5,78 e é menor que 6,48. Então, a primeira opção minha tem que estar escrevendo a borracha, porque em ordem crescente de preço, o primeiro preço vai ser o da borracha, então. Então, eu estou entre a opção da A e da B, porque os outros estão falando que é o caderno primeiro e não é verdade. Primeiro tem que ser a borracha. Depois da borracha, o outro número, o próximo preço vai ser 5,78, porque 6,48 é o maior deles. Então, é o preço do caderno. Depois da borracha tem que vir o caderno. Então, a borracha, caderno, está na letra A. Ó, borracha, caderno e, por último, o lápis de cor, porque o valor do lápis de cor, o preço dele é o maior de todos. Então, em ordem crescente, borracha, caderno e caixa de lápis de cor. Opção correta é a letra A. Por isso, eu marquei um X na letra A. Agora, o número 2. Joaquim pediu a quantia de R$ 1.000 emprestado para Maria. Ela resolveu emprestar, contanto que ele devolvesse ao final de 10 dias e com um acréscimo de 40%, então, sobre o valor emprestado. Ou seja, ele tem que devolver dentro de 10 dias e com 40% em cima de R$ 1.000. Ela propôs ainda que, caso ele devolvesse o dinheiro antes do prazo definido, ela reduziria 2% do valor devido, ou seja, 2% do valor devido, né? Não é dos R$ 1.000, não, do valor devido, por ele a cada dia adiantado. Porém, caso devolvesse o dinheiro após o prazo, acrescentaria 3% do valor devido, por ele a cada dia de atraso. Do valor devido, então, não é R$ 1.000, é o R$ 1.000 com mais o 40%. Então, vá cuidado com isso. Agora, a letra A está assim. Quanto Joaquim devolverá a Maria caso ele salde a dívida em R$ 10 conforme o combinado inicialmente? Em 10 dias, desculpa.
Quanto Joaquim devolverá a Maria caso ele salde a dívida em 10 dias, conforme combinado inicialmente? Se ele vai saldar em 10 dias, então ele vai pagar 40%, além do R$ 1.000, e ainda vai pagar mais 40% em cima do R$ 1.000. Primeira coisa, eu vou calcular o 40% de R$ 1.000. 40% de R$ 1.000, 40% é 40 sobre 100. Então, 40 sobre 100 vezes R$ 1.000. 40 sobre 100 vezes R$ 1.000, a gente vai encontrar que é 400. Eu coloquei direto aqui, mas a gente faz 40 vezes 1.000, que vai dar 40.000. 40.000 divide por 100, vai dar 400. Então, 40 sobre 100 vezes 1.000 dá 400. Então, o que ele vai pagar para ela em 10 dias vai ser os R$ 1.000, né? Que é o que ele pegou emprestado, e ainda mais os 40% de R$ 1.000, que é 400, mais 400. R$ 1.000 mais 400 vai ser igual a 1.400. Então, se ele pagar conforme combinado dentro de 10 dias, ele vai ter que pagar para ela R$ 1.400. Esse é o valor que ele vai ter que pagar para ela se ele pagar dentro de 10 dias, né? Se ele pagar nos 10 dias lá combinado. Agora a letra B. Qual será o valor da dívida caso ele salde em 13 dias? Se ele saldar em 13 dias, ele vai passar os 10 dias, passar do combinado, ou seja, ele vai devolver após o prazo. Quando ele devolve após o prazo, ela falou que acrescentaria 3% do valor devido por ele. O valor devido por ele é 1.400, que foi o combinado para ele pagar dentro de 10 dias. Então, a primeira coisa é achar 3% de 1.400. 3% de 1.400 é 3 sobre 100, né, vezes 1.400. 3% é a mesma coisa que 3 sobre 100. E 3%, então, de 1.400 é 3 sobre 100 vezes 1.400. Multiplicar a fração de cima com de cima, de baixo com de baixo. Embaixo do 1.400 é como se fosse 1. 3 vezes 1.400, eu vou encontrar 4.200. Sobre, né, agora 100 vezes 1, 100. 4.200 dividido por 100, a gente vai encontrar que é 42. Então, só que 42, isso é 3% a cada dia. Isso é referente a um dia. Então, vai acrescentar R$ 42 em um dia. Então, ele vai pagar os 1.400 e ainda mais 42. Como foi 13 dias de atraso, eu tenho que achar em 3 dias. Se em cada dia ele paga R$ 42, em 3 dias ele vai pagar R$ 42 vezes 3. 3 vezes 2, 6. Não, 3 vezes 4, 12. Em 3 dias ainda vai acrescentar 126. Então, em 13 dias para ele pagar, ele vai ter que pagar os R$ 1.400, mais esses 3 dias aqui, calculando que o 3% em cada dia é 42 e que nos 3 dias é 126, então tem que pagar 1.400 mais esses 126 aqui. Quando eu somo 1.400 mais 126, eu vou encontrar o valor de 1.526. Então, se ele salde em 13 dias, ele vai ter que pagar para ela R$ 1.526, que ele vai ter que pagar para ela. Agora a letra C. Joaquim saldou a dívida em 4 dias, ou seja, então ele pagou adiantado. Qual foi o valor pago? Se ele pagou adiantado, ela falou que caso ele devolvesse o dinheiro antes do prazo definido, ela reduziria, ou seja, iria diminuir, né, 2% do valor devido por ele a cada dia adiantado. Nesse caso aqui, como foi combinado em 10 dias, ele adiantou então 6 dias. Mas a primeira coisa que nós vamos fazer aqui achar qual é o valor de 2% do valor devido, ou seja, 2% de 1.400. 2% de 1.400, 2% eu vou fazer 2 sobre 100. Então, 2 sobre 100 vezes o 1.400. Multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo. 2 vezes 1.400 vai dar 2.800. 100, aqui embaixo é como se fosse 1. 100 vezes 1, 100. Agora,
Então, aqui ficou 100. 2.800 para dividir por 100, ó, corta esse zero com esse com esse, como eu estou interessado só no quociente, né? E aí, 28 para dividir por 1, 28. Então, R$ 28 em cada dia adiantado que ela vai tirar para ele. Vai tirar fora, né? Como ele adiantou 6 dias, então eu tenho que fazer 28 vezes 6. Para me achar em 6 dias quanto que ela vai tirar. Aí 6 vezes 8, 48, vai 4, 6 vezes 2, 12, com 4, 16. Em 6 dias ela vai retirar R$ 168 para ele do valor devido. O valor devido é 1.400, então agora 1.400 menos os R$ 168. 1.400 menos R$ 168, ó. 0 não tira 8, tem que pegar emprestado, vai pegar desse 4 aqui, ó. Então, aqui fica 9, aqui 10. 10 menos 8 é 2. 9 menos 6, 3. 3 menos 1, 2. E aqui 1 menos nada é 1. Então, o valor pago por ele vai ser R$ 1.232. Agora a questão de número 3. Só que antes apareceu no exercício falando assim, ó. Quais estratégias você poderia usar para resolver o problema abaixo? Então, para nós resolver esse problema abaixo aqui, anote-as em seu caderno. Tá assim, o salário bruto de Ana Clara, que era R$ 3.000 por mês, sofreu um acréscimo de 10%. Sabendo que seu empregador desconta 11% do seu salário referente ao INSS, responda as questões a seguir. Letra A. Qual o salário bruto de Ana Clara após o reajuste? Bom, se o salário bruto dela é 3.000, ela vai sofrer um acréscimo, ou seja, vai aumentar 10%. Qual que vai ser esse salário dela? Bom, o que eu tenho que fazer? Se vai aumentar 10% do salário, então eu tenho que fazer 10% de 3.000. 10% de 3.000. Aí é igual eu falei, usando a regrinha lá, calcular 10% de um número é andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Então é 3.000. A vírgula está quando o número não tem vírgula, está no final dele. Então tá aqui no final. Anda uma casa para a esquerda, ela fica aqui, ó. Então fica 300,0 ou simplesmente 300. Então, o acréscimo de 10% vai ser um acréscimo de R$ 300. Então, o salário dela o salário bruto após o reajuste vai ser 3.000, né? Mais os 10%, que é R$ 300. 3.000 mais R$ 300 vai ser 3.300. Por causa disso que eu coloquei aqui, ó. Após o reajuste, o salário bruto de Ana Clara será R$ 3.300. Como pediu para escrever a estratégia, né? Ó, anote-as em seu caderno, eu coloquei aqui a estratégia que eu usei. Cada aluno, às vezes, vai fazer um pouco diferente, usa outra estratégia e escreve a estratégia que usou, né? A que eu usei aqui, eu coloquei a estratégia 10% de qualquer número equivale a deslocar a vírgula do número em uma casa para a esquerda. Fiz isso para calcular 10% de 3.000. Foi o que eu fiz aqui. Acréscimo significa aumentar, somar. Por isso, somei 3.000 mais o valor referente a 10% de 3.000. Aí que eu escrevi mais ou menos aqui, né? A estratégia que eu usei para resolver o problema. Letra B agora. A letra B tá assim: qual é o salário líquido de Ana Clara? Ou seja, qual é o salário líquido de Ana Clara? Ou seja, após o desconto do INSS, antes e depois do reajuste. Então, vou fazer primeiro antes do reajuste. Antes do reajuste, o salário dela era de 3.000, salário bruto. Só que vai descontar 11% do INSS. Então, tem que calcular primeiro, desconto é tirar, né? Subtrair. Eu tenho que achar primeiro quanto que é 11% de 3.000. 11% de 3.000, 11% significa 11 sobre 100. Né? O símbolo porcentagem significa que é sobre 100. Vezes o dia como se fosse vezes, né? Ó, vezes 3.000. Agora, multiplicar a fração de cima com de cima, de baixo com de baixo. Embaixo do 3.000 é como se fosse 1, não tem nada, mas é 1. 11 vezes 3.000, eu vou encontrar o valor de 33.000. Embaixo, 100 vezes 1, 100. Agora, 33.000 para dividir por 100,
Ó, corta esse zero com esse, fica 330 dividido por 1, 330. Então, R$ 330. 11% de 3.000 equivale a R$ 330. Esse vai ser o desconto. Então, antes do reajuste era 3.000 menos o R$ 330, né, que é 11% lá do INSS de desconto. Quando eu subtraio 3.000 menos o 330, eu vou encontrar 2.670. Então, o salário líquido dela, aqui no caso antes do reajuste, será R$ 2.670. Só que pediu para calcular depois do reajuste. Depois do reajuste, a gente já viu na letra A que com o reajuste, após o reajuste, o salário dela bruto é de 3.300. Então, eu tenho que achar, então, o INSS vai descontar, então, 11%, né, de 3.300, porque foi o 3.300 é o salário após o reajuste. 11% de 3.300 equivale a eu fazer, né, 11% é 11 sobre 100 vezes o dia como se fosse vezes 3.300. Multiplicar fração de cima com de cima e de baixo com de baixo. 11 vezes 3.300, eu vou encontrar 36.300. 100 vezes 1, 100. Agora, 36.300 para dividir por 100, corta esse zero com esse com esse, fica R$ 363. Então, vai descontar do salário dela R$ 363. Como o salário era 3.300 menos agora o desconto, que é R$ 363, vai dar um valor de 2.937. Ou seja, o salário líquido dela, né, depois do reajuste, será R$ 2.937. A estratégia que eu usei nesse exercício foi o seguinte, ó. Primeiro, eu calculei 11% do salário, que foi o que eu fiz nos dois casos, tanto no antes quanto depois. Primeiro, calculei 11% do salário, que é a mesma coisa que multiplicar 11 pelo salário, se a gente for olhar 11 pelo salário, e depois dividir por 100. E dividir o resultado por 100. Desconto significa tirar, subtrair. Então, subtrair o valor referente a 11% do salário bruto. Foi isso que a gente fez aqui no exercício, né? Ó. Agora a letra C. Você sabe qual é o significado da sigla INSS e qual a razão desse desconto do salário do servidor? Pesquise e anote em seu caderno. Eu pesquisei na internet e encontrei o seguinte significado. Ó. INSS significa Instituto Nacional do Seguro Social. O desconto, ele serve para garantir a aposentadoria da pessoa, serve para auxílio-doença e também para outros benefícios, que no caso eu não citei todos aqui, tá? E outros benefícios. Que estratégia que eu usei para resolver isso aqui? Pesquisei na internet, foi o que eu coloquei aqui. O número 4 tá assim, ó. Sua mãe vai fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate e para isso pediu sua ajuda. O quadro abaixo deve ser preenchido com o valor gasto no preparo do bolo. Imagine esses valores e complete a tabela. Já que pediu para imaginar, então eu imaginei os valores aqui. Ó. Ingredientes, o leite. Qual o valor gasto? Eu imaginei que fosse R$1. Aí coloquei só um porque aqui já tem o R, o cifrão, a vírgula e os dois zero aqui no final. Porque é disso que eu usei aqui esse 1. O ovo, coloquei o valor de R$5. Cenoura, imaginei R$1. E o chocolate, imaginei também que o gasto seria com o valor de R$1. Já que pediu para imaginar, a gente imagina e coloca os números aqui. Aí aqui fala, supondo que vocês queiram vender esse bolo, estipule um percentual para acrescentar no valor total investido, ou seja, o bolo será vendido com acréscimo de sobre o valor gasto. Os ingredientes aqui vão contar, já que eles nos forneceu só isso aqui que vai ser os ingredientes, então a gente vai contar como se fosse isso aqui. Mas é muito engraçado, porque geralmente o bolo gasta farinha também e tal, mas aqui não tem. Então vamos usar o que ele deu aqui no enunciado do exercício. Já que ele deu no enunciado do exercício esses ingredientes, então nós vamos fazer com esse.
pediu para a gente estipular um percentual para acrescentar no valor. Eu estipulei o percentual de 10%. É bom que a gente vai treinar um pouquinho mais com 10% aqui, sem ter que fazer muito cálculo. Aí a letra A tá assim, qual é o valor de venda do bolo? Então, vamos ver. Primeiro, eu tenho que descobrir qual o valor que eu gasto para fazer o bolo, usando os ingredientes que ele deu aqui. Bom, o valor gasto com os ingredientes vai ser esse R$1 do leite, mais R$5 do ovo, mais R$1 da cenoura, mais R$1 do chocolate. Somando 1 mais 5, 6, 6 mais 1, 7, com mais 1, 8. Então, R$8 é o valor gasto com os ingredientes que ele forneceu aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Já que vai ter um acréscimo de 10% sobre o valor gasto, eu tenho que achar, então, eu vou gastar R$8. Tem que achar quanto que é 10% de R$8. Muito fácil. Lembra que eu falei que achar 10% de um número é deslocar a vírgula uma casa para a esquerda? Então, 10% de 8, a vírgula tá aqui, né? Ó, no final do 8, tá vendo? Tá no final dele aqui. Desloca uma casa para a esquerda, vai dar 0,8, né? Ó, e 0,8 é a mesma coisa que 0,8 e posso acrescentar um zero, ou seja, é a mesma coisa que 80 centavos. Então, 10% de R$8 dá 80 centavos. Ou seja, o meu bolo vai ter um acréscimo de 80 centavos, o valor gasto mais 80 centavos. Então, o valor de venda vai ser o valor gasto com os ingredientes, que é R$8, mais o valor do acréscimo de 10%, que é 80 centavos, então mais 80 centavos, e que é igual R$8 mais 80 centavos vai dar R$8,80. Então, o valor de venda é R$8,80. A letra B tá assim, qual será o lucro obtido? Olha, o lucro obtido, o que eu posso fazer? É o valor de venda, que é 8,80, menos, gente, desculpa, menos o valor gasto. Eu vou ter que dar uma corrigida aqui, ó. Vamos corrigir aqui. Aqui é menos R$8. E que no caso dá 80 centavos. Desculpa, eu coloquei errado. Eu acho que vai dar certo aqui. Então, ó, é o valor de venda, 8,80, menos o valor gasto, que é R$8. Isso aqui é igual a 8,80. Ó, desculpa, 8,80 menos R$8 é igual a 80 centavos. Ou seja, o lucro obtido é 80 centavos. Letra C. Qual será o valor da venda de 5 bolos iguais a esses com o mesmo percentual de acréscimo? Já que é o mesmo percentual de acréscimo, então o valor de cada bolo vai ser R$8,80. Já que eu vou vender 5 bolos, vai ser R$8,80 vezes 5. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 8, 40, com 4, 44. Então, R$44 vai ser o valor de venda com 5 bolos, tendo percentual de acréscimo igualzinho o que a gente fez aqui, né? Com o mesmo percentual de acréscimo. Agora, vamos ver o número 5. Ó. O professor Felipe escreveu no quadro o texto do economista e jornalista Luiz Biondi. Uma pessoa com a cabeça no forno aceso e os pés em uma pedra de gelo pode apresentar uma temperatura média excelente, embora seja para morrer. Assim, falar em salário médio pode ser profundamente enganoso. Poucos poderiam ganhar altíssimos salários, enquanto a maioria receberia salários baixíssimos, com a distorção sendo totalmente encoberta pela mente. Para ilustrar essa situação, vamos resolver um problema. Numa pequena empresa com 25 funcionários, a distribuição dos salários é demonstrada no quadro abaixo. Número de empregados, 20. Então, tem 20 empregados que recebem o salário de R$1.000.
Tem 4 empregados que recebem o salário de 5 mil reais. Tem um empregado que recebe o salário de 10 mil reais. Com base nessas informações, o funcionário que recebe 10 mil reais possui ganho superior à média salarial dos funcionários em letra A, 50%, B, 80%, C, 400% e D, 500%. Primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a média de salário aqui. Como que eu acho a média de salário? É somar todos os salários e dividir pela quantidade de salários. Ou seja, é somar os salários dos 25 funcionários e dividir por 25. Né, ó? Então, vai ser o seguinte, eu tenho 20 funcionários que recebem meu salário. Aí eu não vou ficar 1.000, mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000, 20 vezes. É só eu colocar 20 vezes 1.000. Mas, existe 4 salários, 4 funcionários que recebem 5 mil. Então, ao invés de eu ficar 5 mil, mais 5 mil, mais 5 mil, mais 5 mil, eu coloco 4 vezes 5 mil, que é mais prático. Mas tem um funcionário que recebe 10 mil, mais 1 vezes 10 mil. Tudo isso dividido, como são 25 funcionários, são 25 salários ao todo. Tudo isso, então, dividido por 25, que é igual 20 vezes 1.000 dá 20 mil. Mais, coloquei o mais aqui, 4 vezes 5 mil dá 20 mil. Mais 1 vezes 10 mil dá 10 mil. Sobre, copia aqui o número 25. Igual, somando aqui a parte de cima, 20 mil mais 20 mil dá 40 mil. Com mais 10 mil, 50 mil. Sobre, copio 25. 50 mil para dividir por 5, eu vou encontrar que dá 2 mil. Então, a média de salário é 2 mil. Quem ganha 10 mil, que é o funcionário que recebe 10 mil, ele ganha que tanto superior à média? Qual o valor superior à média? Aí, o que eu tenho que fazer? 10 mil menos 2 mil. Aí, eu achei que deu 8 mil, que é o valor que ele ganha a mais que a média. Ele ganha 8 mil reais a mais que a média. Já que ele ganha 8 mil reais a mais que a média, esses 8 mil reais representa que porcentagem da média? Ou seja, 8 mil reais representa que porcentagem de 2 mil? Para me saber 8 mil representa que porcentagem de 2 mil, é só eu colocar 8 mil dividido por 2 mil, né? Vezes, aí eu achei uma fração, 8 mil dividido por 2 mil. Para escrever em porcentagem, eu vou fazer vezes 100%. 8 mil vezes 100, anda duas casas para a direita, para multiplicar por 100. Ou então acrescentar 2 zeros aqui no caso, já que não tem vírgula. Aí, então, 8 mil vezes 100, eu vou encontrar o valor de 800 mil. Mantenho o signo de porcentagem. Sobre a parte de baixo, 2 mil aqui é como se fosse 1 embaixo. 2 mil vezes 1, 2 mil. Então, 800 mil para dividir por 2 mil, vai dar, ó, corta esse zero com esse com esse com esse, ficou 800 para dividir por 2, que dá 400. Então, 400, mantendo o signo de porcentagem, 400%. Resposta correta é a letra C, 400%. Então, esse foi o último exercício, terminou.